Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens, que nós estamos falando sobre convergência, a cultura da promessa, amém? A Bíblia, ela se eu preciso de retorno, filho, eu estou sem retorno nenhum aqui. A Bíblia, ela está recheada de promessas, muitas promessas para nós, amém, queridos? As promessas que foram liberadas para Abraão, elas estão sobre as nossas vidas, porém, a promessa, ela está na Bíblia, ela está na palavra. E o tema que eu quero trazer hoje, que eu quero compartilhar com você, é exatamente sobre a palavra, a convergência estabelecida pela palavra, amém? A palavra é a grande parte da convergência, porque tudo converge em Cristo, amém, queridos? Todas as coisas convergem em Cristo. E se todas as coisas convergem em Cristo, a Bíblia também, toda a Bíblia, toda a escritura bíblica, ela também converge em Cristo. Aliás, a Bíblia é um livro cristocêntrico, porque toda a Bíblia, toda a história da Bíblia, ela consiste em revelar Cristo. Amém ou não amém? Então nunca se esqueça disso. A Bíblia, ela não é um livro antropocêntrico, por isso não busque uma revelação bíblica para você, porque toda revelação bíblica envolve a pessoa de Yeshua. Vou repetir, toda revelação bíblica, ela cumpre o propósito de revelar Jesus Cristo. Tudo converge em Cristo. Então a Bíblia, ela é um livro cristocêntrico, sempre foi. A Bíblia, ela relata fatos, ela relata histórias, ela relata profecias, orações, canções, pensamentos, porém todos eles convergem, se encontram em uma pessoa só. E essa pessoa não sou eu, não são você, não são os primeiros apóstolos, ninguém, somente a pessoa de Jesus. Amém, queridos? Pai das luzes, nós dedicamos esse momento a Ti, Pai. É o momento da Tua palavra, o momento onde nós seremos ministrados. Pedimos agora o Teu Espírito Santo que nos envolva poderosamente, que os nossos corações agora estejam totalmente voltados à Tua palavra, que os nossos olhos não se percam em nenhum tempo, e que todo pensamento seja conduzido cativo à obediência de Cristo, que os nossos ouvidos não nos faça perder a atenção da Tua palavra, e que os nossos corações sejam ministrados, para que o nosso espírito seja ativado, para que a nossa vida, assim como as santas escrituras, assim como todas as coisas que há no céu e na terra, convirjam em Ti, Jesus. É o que nós desejamos nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 1, nós vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 14. Diz assim a palavra de Deus: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João não era a luz, mas foi enviado para testemunhar da luz.
A palavra é a luz verdadeira que, vinda ao mundo, ilumina a toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era o seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Amados, o Evangelho de João, nós temos 4 evangelhos na Bíblia. E talvez você pode até perguntar, por que existem 4 evangelhos dentro da Bíblia? Sendo que, se nós lermos principalmente os 3 primeiros, as histórias são muito parecidas, a maneira, a exposição da biografia de Jesus são muito parecidas, não é? Isso na nossa tradução, na língua portuguesa. Mas cada evangelho desse, ele foi direcionado a um determinado povo. Mateus, por exemplo, ele escreveu o seu evangelho aos judeus, né? O seu evangelho, ele escreve a biografia de Jesus para o povo judeu. Tanto é que vai ser muito comum, lá no evangelho de Mateus, você ver ele sempre falando, e isso aconteceu para que se cumprisse o que está escrito, e isso aconteceu para que se cumprisse o que está escrito, e isso aconteceu para que se cumprisse o que está escrito. Por quê? Mateus, ele faz exatamente um paralelo da vida de Jesus com as promessas da Torá, amém? Que falavam acerca exatamente da vinda do Messias, amém, queridos? Já Marcos, também conhecido como João Marcos, discípulo de Pedro, né? Ele, se não me falha a memória, ele tinha um grau parentesco com Barnabé, com o apóstolo Barnabé. Ah, mas Barnabé não era apóstolo. Depois você lê Atos 14, e você pode testificar o apostolado de Barnabé, reconhecido pela igreja de Antioquia, assim como Paulo também. O evangelho de Marcos, ele recebeu como se fosse uma testificação do apóstolo Pedro. E Marcos, ele direciona o seu evangelho, a biografia de Jesus, ao povo romano, ao povo de língua que falava latim, não é? E Lucas, se você pegar nos primeiros versículos do evangelho de Lucas, você vai ver que ele direciona o seu evangelho a um cidadão grego chamado Teófilo. Tanto o primeiro livro, não é, tanto o evangelho, quanto o livro de Atos dos Apóstolos, que também foi escrito por Lucas, ele sempre direciona a um homem chamado Teófilo. Então, nós compreendemos claramente que esse homem chamado Teófilo era alguma pessoa que exercia algum tipo de governo na Grécia. E apresentando Jesus a esse homem, cidadão chamado Teófilo, Lucas está apresentando Jesus ao povo grego. Mas e João? O evangelho de João nós conhecemos como evangelho universal. Ele escreveu a todos os povos, diferente de Mateus apresentando Jesus como filho de Deus, diferente de Marcos apresentando Jesus como um rei vitorioso, diferente de Lucas, que apresenta Jesus como acima dos deuses, como filho do homem. João, ele apresenta Jesus como a salvação de toda a humanidade. Por isso conhecido como evangelho universal. Você que ainda não teve nenhum tipo de contato com a Bíblia, e de repente você quer começar a fazer a leitura bíblica, leia o evangelho de João, para que você primeiro compreenda o princípio da salvação, o que verdadeiramente vale na vida cristã. O que vale na vida cristã não é essa teologia humanista de só vitória, não é essa teologia triunfalista, não é? Onde o homem está no centro. Não, eu vou falar para você, o maior presente de Deus para a sua vida se chama salvação, amém, queridos? Mas porém você não pode esquecer que salvação não é uma condição, você não fica na condição de salvo. Salvação é um processo, e nós precisamos adentrar neste processo, amém, queridos?
Está todo mundo entendendo, sim ou não? E já na primeira parte, no primeiro capítulo do Evangelho de João, João ele traz talvez a principal revelação, acredito que de toda a Escritura Sagrada, porque ele está falando da palavra. E palavra aqui, queridos, João ele escreveu o seu evangelho muito provavelmente entre o ano 90, entre o ano 86 e o ano 90, quando ele esteve, se não me falha a memória, sendo pastor da igreja de Éfeso, porque João ele foi um dos pastores que pastoreou a cidade de Éfeso. Então, muito provavelmente esse evangelho ele foi escrito quando João ainda estava em Éfeso, pastoreando a igreja. E dentro desse evangelho ele traz talvez todo o cerne das escrituras. Nesse período não havia Novo Testamento. O Novo Testamento ele foi ratificado no ano 327 depois de Cristo, no próprio Concílio de Nicéia, através de uma carta de Páscoa de Atanásio de Alexandria, quando nessa carta de Páscoa continha os 27 livros do Novo Testamento que nós carregamos até hoje. Então, nesse período em que João escreve o seu evangelho, não havia Novo Testamento, mas ele está falando da palavra. Que palavra é essa? Porque ele está falando de alguém, ele não está falando de um livro, ele está falando de uma pessoa. Deixa eu falar para você, querido, a Bíblia que você tem na mão não é um livro, é uma pessoa. Você não está entendendo, eu vou dizer novamente, a Bíblia que você está segurando agora, ela não é apenas um livro, ela é uma pessoa. João não está revelando um livro, João não está revelando pedras, ele está revelando uma pessoa. E dentro desse evangelho ele começa a dizer que a palavra, ela estava com Deus, ela era Deus, todas as coisas foram feitas através dele. Quando a terminologia usada na tradução está usando o pretérito, ou está usando o passado, não está dizendo que estava no sentido não está mais. Não está dizendo era no sentido não é mais. Há uma conjugação verbal no grego, conhecido como auristo. Auristo é uma definição, a palavra auristo significa sem fim. É uma definição diferente do português, quando nós conjugamos um verbo, todo mundo aqui já estudou um pouquinho disso, né? Quando nós conjugamos um verbo, então nós temos as formas de conjugar esse verbo, os tempos da conjugação verbal. Então nós temos presente, pretérito, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Quem lembra disso? Ninguém fugiu da escola não, né? Aleluia. Isso no português. Mas dentro do grego tem exatamente do jeito que nós estamos falando, como no português, assim como no inglês, né? Mas dentro da linguagem grega, onde esse livro foi escrito, a língua que esse livro foi escrito, uma conjugação verbal chamada auristo, que é algo sem fim, ele não tem um tempo definido, é um tempo, a gente chama, quando nós damos aula a respeito disso, é algo chamado pontilinear, ele não tem fim, ele é contínuo, ele é um verbo, né? Ele é uma conjugação contínua. Então não é que o verbo, não é que a palavra estava, ele estava, ele está, vai continuar estando e nunca vai deixar de estar. Não é que ele era no passado, ele era, ele é, vai continuar sendo e nunca vai deixar de ser. Isso é Jesus. João está apresentando, trazendo talvez a maior revelação de todos os tempos. Porque principalmente o povo judeu, e automaticamente aqueles que se converteram ao cristianismo, como não tinha Novo Testamento, qual era o fundamento deles? A Torá. Os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. A Torá era a palavra de Deus, revelada
a todos os homens, não apenas ao povo de Israel, revelado a todos os homens. E quando João ele apresenta, no princípio era, ele era, ele é, ele continua sendo, nunca vai deixar de ser a palavra. Ele está falando, olha, tem alguém, existe uma pessoa que define tudo o que está escrito. Existe uma pessoa que é a definição objetiva, definitiva, imperativa daquilo que está escrito. Por isso João diz, no princípio era a palavra, que no grego é logos, é o fundamento. O que é o fundamento, queridos? É o principal, é o principal cerne de uma construção. O mundo foi feito através dele, ele é o fundamento. A palavra é o fundamento. Por isso que fala que tudo, todas as coisas foram feitas através dele. Ele é o fundamento da criação. Então João não está revelando um livro. Ele não está revelando pedras, como foi dadas a Moisés no Monte Sinai. Ele está falando de uma pessoa. Ele está dizendo, no princípio era o Logos, a palavra escrita. A palavra Logos significa palavra escrita. Tudo que está escrito não define o pensamento, não define uma filosofia, define uma pessoa. Eu vou repetir. Tudo que está escrito não define, Jefferson, uma filosofia. Para aqueles que nos assistem e são adeptos ao pluralismo pós-moderno, eu preciso que vocês entendam a vida do cristão. A Bíblia, que é a única regra de fé e prática do cristão, não é uma filosofia. A Bíblia não define para nós uma filosofia. A Bíblia não define para nós uma ideologia. A Bíblia define a pessoa mais importante da nossa vida. A Bíblia define a pessoa mais importante, não da nossa vida, a pessoa mais importante do universo. Quem está comigo? Oh, aleluia. Eu estou sentindo algo tão poderoso de Deus aqui. A Bíblia define uma pessoa. Por isso não pense que quando nós olhamos a palavra, quando nós olhamos a Bíblia, quando nós fundamentamos a nossa vida na Bíblia, nós estamos, porque isso é ideologia, isso é conservadorismo. Não, a Bíblia não é conservadorismo, a Bíblia é a pessoa de Yeshua. Quando João define no princípio era a palavra, o Logos, a palavra escrita, tudo que está escrito não define um pensamento, não define uma filosofia, não define um partido político, define uma pessoa. No princípio era a palavra, que é uma pessoa, estava com Deus. E aí João ainda define, a palavra não só estava com Deus, a palavra é Deus. A palavra estava no princípio com Deus. Onde Jesus aparece no Antigo Testamento em tudo. Tudo que Deus vai fazer, Ele usa plural. Por isso que o nome de Deus é um nome plural. Só para você saber, os títulos de Deus usados, Elohim. Elohim não define uma pessoa, define uma divindade. Elohim é um termo plural. Adonai não é um termo singular, é um termo plural. Porque o nosso Deus é um Deus plural. Deus não é um Deus de eu faço, Deus é um Deus de façamos nós.
Por isso que o que define igreja, queridos, não é uma pessoa, é um corpo. Olha para o seu irmão e fala para ele: com Deus não existe eu faço, é façamos nós. Quem está comigo? Amém ou não amém? Tudo que foi feito, todas as coisas foram feitas através dele. Versículo 3: e sem ele, nada do que existe teria sido feito. E quer que eu fale para você? Nem você existiria. Você não entendeu? Nem você existiria, nem eu existiria, nós não existiríamos sem Ele. Sem Ele. Sem Ele. Por isso você não pode se acostumar a viver sem Ele. Você não pode definir a sua vida sem Ele. Você não pode escolher coisas que vá contra Ele, porque você só existe por causa dEle. Levante a sua mão e diga: eu existo por causa dEle. Amém, queridos? A nossa existência é fundamentada na pessoa dEle. Todas as coisas foram feitas por Ele. Nele estava. Não é estava no sentido passado. É estava, está, continua estando e nunca vai deixar de estar a vida. Ele é a vida. Ele define isso de si mesmo em João 14,6, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando a Bíblia no Salmo diz: o caminho de Deus é perfeito. Quem é o caminho? Amados, ande com Jesus e você nunca vai errar. Diga isso para a pessoa que está do seu lado para quebrar um pouquinho do gelo. Fala para ela: ande com Jesus e você nunca vai errar, irmão. Aleluia! Você nunca vai errar, porque Ele é o caminho. Ele é a única verdade. Nós vivemos num mundo pós-moderno onde não existe uma verdade. Cada ideologia, cada classe, cada seita, vamos dizer assim, cada movimento, cada liga, se é assim que pode dizer, cada uma tem a sua verdade. Nós vivemos num mundo sem verdades hoje, porque tudo é uma verdade. E muitos cristãos estão entrando nisso. Não existe uma única verdade. Existe. E essa única verdade não é um livro. Essa única verdade não é uma filosofia. Essa única verdade não é uma ideologia. Essa única verdade é uma pessoa. E essa pessoa se chama a palavra. Essa pessoa se chama Jesus. Ele é a única verdade. Pode existir muitas verdades para os homens, mas desde a criação, desde a formação do universo, até o fim de todas as coisas, só vai existir uma única verdade. E essa verdade não é uma filosofia. Essa verdade não é um pensamento. Essa verdade não é algo que vem do ser humano. Essa verdade, ela veio de Deus. Ela veio de acordo com Deus. Ela estava com Deus. Ela sempre foi Deus. E essa pessoa é a pessoa chamada Jesus. Ele é a revelação de todas as coisas. A vida era a luz. Anote isso que nós vamos falar sobre luz. A vida era a luz dos homens. E a palavra, que não define um pensamento, define uma pessoa. A palavra escrita, o Logos, aquilo que estava escrito, que por muitos e muitos e muitos anos, por centenas de anos, um povo caminhou por essa palavra, por isso que estava escrito, agora
tem aquilo que está escrito, definido em um homem. E o verbo e a palavra se fez carne. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Definido isso, nós vamos voltar aqui na palavra luz. Por que que fala que a palavra era luz? Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela sempre vai ser definida como luz. Luz aqui não está falando também de um objeto que ilumina. Está falando de uma pessoa que traz referência. É alguém que, se eu estiver na escuridão e olhar para ele, ele vai ser o meu ponto de referência. E eu vou caminhar por meio dessa referência, e eu não vou errar o caminho, eu não vou errar o alvo. Quem está me entendendo? A palavra luz vem do termo Or, termo hebraico Ur, que era a terra que Abrão morava. Abrão era de uma cidade chamada Ur dos Caldeus. A palavra Ur é que define a palavra luz. Luz do dia, luminosidade das luminárias celestes, lua, sol, estrelas, raiar do dia, alvorada, aurora, luz do dia, relâmpago, luz de lâmpada, luz de vida, luz da prosperidade, luz da instrução, tá. Luz, não. Ur traz algumas definições para nós, porque ele é formada por 3 letras do alfabeto hebraico. A primeira letra, Aleph, que é essa letra aqui, a primeira letra do alfabeto hebraico. Essa letra traz esse conceito. É o selo divino no ser humano, é o ensinamento. Mas deixa eu falar para você, Jesus não é um pensamento, é a nossa instrução. Ele é a nossa instrução, Ele é a nossa referência. Por isso que Ele é tratado como luz. Quem está entendendo? Por isso que Ele é tratado como luz. Por isso que o conhecimento é tratado como luz. Porque Ele é o selo de Deus, Ele é a instrução de Deus. Ur, também nós vamos encontrar nesse termo a letra Vav. A letra Vav parece um gancho, perceba aí. A letra Vav traz como definição o poder de conectar e correlacionar todos os elementos dentro da criação. A palavra gera alinhamento, amém, queridos? Por isso que Jesus é definido como luz, por isso que a palavra é definida como luz. Porque a luz, ela também tem o poder de conectar e correlacionar todos os elementos da criação. Ela unifica, ela faz convergir todas as coisas. Quem está entendendo? E por último, ela também é definida pela letra Resh. Resh é essa letra aqui, que tem como definição a capacidade de iniciar o processo de retificação da criação. A palavra é o que retifica. A palavra retificar é consertar. O homem fez caca, a palavra conserta. Você não entendeu? Sabe por que você era? Vamos pegar alguns testemunhos aqui. O profeta André, sabe por que você era daquele jeitão lá? Você era porque você não tinha encontrado a luz. Mas aí você encontrou a luz. E a luz tem a capacidade de iniciar o processo de retificar. Ele iniciou uma boa obra em tua vida. Ele começou um processo de conserto. Por isso que todo mundo que encontra Jesus, todo mundo que encontra a palavra viva, quem encontra a palavra viva, tem a sua vida consertada. Ele olha para alguém que está do seu lado e fala assim: irmão, fica tranquilo. Fala, Ele conserta tudo. Existe um ditado popular no mundo que diz que pau que nasce torto morre torto. Eu falo que esse ditado é mentira, porque se conhecer o carpinteiro de Israel, querido, ele conserta também. Amém? É só conhecer o carpinteiro de Israel que ele resolve tudo.
Então, amados, a palavra luz, que é definida pela palavra, pelo termo hebraico ur, ela é o selo divino. Ela é o poder de conectar e correlacionar todos os elementos dentro da criação. E também a capacidade de iniciar o processo de retificar a criação. Jesus, ele veio para consertar tudo. Jesus é o único caminho de volta para Deus. Deixa eu falar para você, a palavra é o único caminho de volta para Deus. A palavra é a única luz, é a referência para consertar o nosso caminho, para consertar o nosso estilo de vida. Por isso que Hebreus 4:12 vai dizer que a palavra de Deus, ela serve para exortar, ela serve para corrigir, para instruir em justiça, para discernir o que está no coração do homem. O nome do Messias na eternidade é palavra de Deus. Eu não sei se você sabia, mas o nome Jesus foi o nome dado entre os homens. Quando Gabriel, aquele que anuncia o Senhor, ele aparece a Maria e posteriormente a José, ele fala o quê? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, e você vai conceber, e você vai dar um nome para esse menino. O seu nome será Yeshua. Yeshua. Ye é a abreviação de Yahvé. Shua fala de salvação. Deus ou Yahvé é a salvação. Esse é o nome que foi dado a ele entre os homens. Ele recebeu outros títulos durante o Antigo Testamento. Ele era o quarto homem da fornalha de fogo, do lado de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele aparece para Josué, Josué fica assustado e pergunta para Josué, Josué pergunta para ele, você é por nós ou é contra nós? E ele fala, sou por vocês. E Josué pergunta, quem é você? Ele fala, eu sou o capitão dos exércitos de Deus. É ele, está falando dele. O nome dele na eternidade, como ele é conhecido na eternidade? Na eternidade ele é conhecido como Palavra de Deus. Ele é conhecido como Palavra de Deus. Apocalipse 19, verso 11 ao 13 diz, vi o céu aberto diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. Em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. E está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é? Qual que é o nome dele? Não, leia para mim por favor. E o seu nome é? E o seu nome é? O seu nome na eternidade é Palavra de Deus, porque a palavra não define um livro. A palavra define o Rei vitorioso. Amém? A palavra de Deus aparece a Abraão quando mesmo sacrifica Isaac e faz um juramento por si mesmo. Quando Abraão, ele sobe ao Monte Moriá e sacrifica Isaac, não pastor, isso é heresia. Ele não sacrificou Isaac, ele sacrificou no seu coração. Porque a Bíblia fala que ele levanta o cutelo contra o menino, e ele ouve o brado, de quem? Do anjo do Senhor. Olha o que o texto diz, o anjo do Senhor, pare aqui um pouquinho, o anjo com letra maiúscula. Todas as vezes que você ler a palavra anjo do Senhor com letra maiúscula, está se falando da palavra, está falando daquele que é a palavra. Você não está entendendo? Todas as vezes que você ler na sua Bíblia, quando você for ler a Bíblia, você vê que lá o anjo do Senhor está com letra maiúscula, está falando daquele, do verbo que se fez carne e que habitou entre nós. Esse anjo do Senhor
brada a Abraão e fala: não faça mal ao menino, porque agora eu sei que você me ama, porque você não me negou o seu único filho. Agora veja o que o texto diz, Gênesis 22, do 15 ao 18. O anjo do Senhor bradou uma segunda vez do céu, chamando Abraão, e declarou: juro por mim mesmo, palavra de Yahvé. Ele jura por ele mesmo. Sabe o que esse juramento do anjo do Senhor fez? Sabe o que ele estava dizendo a Abraão? Abraão, você não me negou o teu filho, agora eu estou em dívida. Agora eu também preciso me tornar filho. Juro por mim mesmo, palavra de Yahvé, porquanto me ofereceste este gesto, não me negando o teu filho amado, teu único filho. Esteja convicto de que eu te cumularei de bênçãos. Eu te confirmarei uma posteridade. Essa posteridade não está falando de pessoas, está falando de uma pessoa. Jesus é o descendente de Abraão. Uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia que se espalha pelas praias do mar. E tua descendência conquistará as cidades de todos que se levantarem contra ti. Por intermédio dos teus inúmeros descendentes serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto tu me obedecestes. Quando ele aparece para Abraão e faz um juramento para Abraão, ele não faz um juramento em nome do Senhor. Ele fala: eu faço um juramento por mim mesmo, porque eu sou a palavra. Eu sou a palavra. Você está entendendo, querido? Esses dias eu estava na casa do meu sogro, ele estava assistindo aquela novela Gênesis, estava ligada lá na televisão, e eu estava assistindo, e é interessante, amados, que o autor da novela pegou a visão, porque o mesmo autor da novela Jesus aparece na outra novela, como aquele que jurou por si mesmo, porque ele é a palavra. Ele não jurou em nome do Senhor, ele jurou em nome de si mesmo, porque eu sou a palavra de Yahvé. Amém, queridos? Moisés comunicou a palavra aos israelitas. Quando Moisés ele começa a dizer e a alimentar o povo com a Torá, ele não estava falando apenas de um livro, ele começa a anunciar uma pessoa. Tanto é que em um dos momentos, Moisés ele fala para o povo: depois de mim vai vir alguém que é muito mais excelente do que eu, e a ele vocês devem ouvir. A quem Moisés estava se referindo? A palavra. Olha o que diz Números 11, 24. Em seguida Moisés saiu e comunicou ao povo a palavra de Yahvé. Então escolheu e reuniu rapidamente 70 sábios, anciãos entre o povo, e os postou ao redor da tenda. Primeira parte do versículo: em seguida Moisés saiu e comunicou ao povo a palavra. Todas as vezes que você for ler a sua Bíblia e você ver palavra em letra maiúscula, também está falando de uma pessoa. Era Jesus sendo ministrado desde o Antigo Testamento. Ele sempre existiu, querido. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todos que são condenados por rejeitar a palavra de Deus. Deixa eu falar para você, querido, quando você rejeita a Bíblia, quando você rejeita a palavra, você não está rejeitando apenas um livro, você está rejeitando uma pessoa. Números 15, 31. Por ter desprezado a palavra de Yahvé. Perceba que aqui o texto ele fala de dois termos. Primeiro, despreza a palavra de Yahvé, e depois viola os mandamentos. Olha o que o texto diz: por ter desprezado a palavra de Yahvé e violado seus mandamentos, essa pessoa deverá ser exterminada, porquanto será responsável por sua própria condenação. Olha para o seu irmão, por gentileza, e fala para ele assim: se você for condenado na eternidade, você é o único responsável por isso. Entenda, querido, a palavra se fez carne e habitou entre nós.
E a palavra era a expressão da graça, do favor de Deus e do amor de Deus. Romanos 5,8 diz que essa é a prova do amor de Deus, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então entenda algo, querido, o ser humano, ele não será condenado por ter praticado o pecado. Ele será condenado por não ter aceito o perdão de Deus através de Jesus. Porque hoje você pode ser transformado. E você é o único responsável por isso. Não queira culpar Deus por uma futura condenação. Do mesmo jeito que eu quero dizer para você, não procure um culpado para suas mazelas. Você é o único responsável por todos os problemas e dificuldades que existem na sua vida. Nós somos responsáveis por toda a condenação. Deus, ele só é o justo juiz. E ele vai julgar com justiça. Ele não é um Deus injusto. Ele te ama. Mas também ele é justo. E mesmo te amando, ele vai precisar te condenar se necessário. Por causa da justiça. Agora, por que há condenação? Porque rejeita a palavra. E quantos de nós não rejeitamos a palavra? Quantos de nós não rejeitamos a palavra? Quantos de nós não viramos as costas para a palavra? Cuidado, para você não ser condenado por ter rejeitado a palavra. Aquele que despreza a palavra encontra a morte eterna. Não é a palavra escrita, está falando da pessoa. Provérbios 19:16. Quem obedece às leis do Senhor vive mais e melhor. Irmão, você quer viver mais e melhor? Vou perguntar de novo, você não está aqui. Eu vou perguntar de novo. Você quer viver mais e melhor? Obedeça às leis do Senhor. Não fique buscando argumento bíblico, teológico para justificar teu pecado. Para justificar a prática hedonista que esse mundo tem pregado. O que é o hedonismo? É a viver pelo prazer. As pessoas, elas querem achar um prazer na vida. Amados, eu quero encontrar o prazer em Cristo. Ele tem que ser a minha satisfação. O resto é temporário. Quem obedece às leis do Senhor vive mais e melhor. Quem despreza a palavra de Deus, certamente encontrará a morte eterna. Quem despreza a palavra, eu não estou falando da Bíblia escrita, eu não estou falando de um livro, eu estou falando de uma pessoa. A Bíblia, quando cita palavra com letra maiúscula, não está tratando de um livro, não está tratando de um conjunto de leis, está tratando de uma pessoa. E aquele que rejeita, aquele que despreza essa pessoa, vai encontrar a morte eterna. Ele mesmo declarou, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A vontade de Deus para você é vida eterna. Mas por que existe a morte eterna? A morte eterna existe porque desprezam a palavra. Todo o universo foi criado pela palavra. Tudo que existe foi criado pela palavra. Hebreus 11:3 diz: pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Tudo que você vê, tudo que você contempla, existe por aquele que ninguém viu. Você não viu, alguns viram,
e deixar escrito para nós. E é por isso que cremos. Nós cremos naquele que não vimos, mas sabemos que Ele é real, porque Ele é a palavra. Amém, queridos? Todo o universo foi criado por Ele. O que significa palavra? Palavra vem do termo davar. Davar. Discurso, palavra, discurso, dito, declaração, palavra, palavras. Só isso? Não, palavra davar, mais uma vez, formada por 3 letras do alfabeto hebraico, de novo, Aleph, aliás, Dalet, agora muda a letra Aleph para a letra Dalet. Dalet traz o seguinte conceito: ele é uma porta. Em João 10 ele diz: eu sou a porta. Eu sou a porta. E aquele que passar por mim encontrará pastagem. Jesus está dizendo: eu sou a letra Dalet. Eu sou a porta. Então, amados, a palavra significa uma porta. Não adianta fazer campanha das portas abertas. A palavra é a porta. Pegue a sua Bíblia, por gentileza. Levante a sua Bíblia. Fala assim: eu não vou mais orar por porta aberta, porque eu tenho a porta na minha mão. E se eu passar por ela, eu vou encontrar pastagem. Só se for para Ele. Só se for para Ele. Para mim não, para Ele. Amém? Ele é a porta. A palavra é a porta que você precisa passar, querido. A pós-modernidade ensina a gente o quê? Fecha a porta. Mas hoje você precisa aprender: abra a porta, porque Ele é a porta. Cristo é a porta. Amém, queridos? Ainda a letra davar, ela começa com a letra Dalet, e ela também tem a letra Bet. E o que significa a palavra Bet? Casa. Casa, o propósito da criação, uma morada para Deus neste mundo inferior. Ele é a porta da casa. E você precisa voltar para casa. A casa que eu estou falando é a eternidade, querido. Pastor, como assim? A Bíblia fala em Efésios que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Amados, Deus criou, Ele formou o homem do pó da terra, mas a nossa origem está em Deus. E nós precisamos voltar para Deus. Você está entendendo? Nós precisamos voltar para Deus. A igreja precisa voltar para Deus. E como que a igreja volta? A igreja vai encontrar uma porta. Essa porta é Jesus. Ele é o caminho de volta para Deus. Ele é o caminho de volta para casa, querido. Ele é o caminho de volta para a eternidade. A eternidade é o nosso lar. Em João 14:1 ele diz: não turbe o vosso coração. Não fique perturbado. Crê em Deus. Creia também em mim. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria vos dito: vou preparar-vos lugar. E se eu vou preparar-vos lugar, é para que onde eu estiver, vocês também estejam. Quem está entendendo, querido? A palavra está falando de uma casa. Ele é a casa. Ele é a porta da casa. A palavra é a porta da casa. É a porta da eternidade. Quem está me entendendo? A vida eterna é o maior presente que a graça nos traz. Eu vou repetir: a vida eterna é o maior presente que a graça nos traz. Mas vivemos em tempos pós-modernos, e muitos de nós estamos procurando casa, estamos procurando dinheiro,
estamos procurando fama, estamos procurando tudo o que nos dá prazer. E não é isso que Deus tem para você. Ou muitos estão passando por muitas aflições, muitos estão passando por muitas dificuldades, mas a palavra nos garante a tribulação deste tempo presente. A tribulação deste tempo presente, eu vou repetir, a tribulação deste tempo presente não se compara, não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. A palavra nos garante uma glória, e essa glória fala da vida eterna. Ele é a porta da casa. A palavra é a porta da casa. E a porta da casa termina novamente com a letra Resh. Ele é a porta da casa. Ele conserta tudo para você passar pela porta, para você encontrar a casa. O seu destino é a casa. Olha para o seu irmão e fala: o seu destino é a casa. Só que para você entrar na casa, fala para ele, para você entrar na casa, você precisa permitir ser consertado. E depois de consertado, você vai passar pela porta. E a porta vai te colocar dentro de casa. Para encerrar, aquele que é a palavra. Aqui eu coloquei a foto daquele filme The Chosen, Os Escolhidos. Se aqui é o ator que faz a pessoa de Jesus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória. Nós não vimos a olho nu, mas nós sentimos a sua glória. Nós vivemos debaixo da sua glória. Nós estamos inseridos na sua glória. Aliás, nós somos a sua glória, porque a igreja é a glória de Cristo. A igreja é a glória da palavra. Quem está comigo? Eu vou repetir: a igreja é a glória da palavra. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra é uma pessoa. A palavra converge em Cristo. Ele é a pessoa mais importante da história do mundo. Tanto é que o mundo é dividido antes dele e depois dele. A história do mundo é dividida antes de Cristo, depois de Cristo. Ele é o divisor de águas na sua vida. Ele é o divisor de águas na sua vida. Todo aquele que encontra Jesus divide as águas. Antes de Jesus, depois de Jesus. Antes da palavra, depois da palavra. Ele é aquele que transforma tudo. Ele é a porta. Fecha os olhos. O Espírito Santo está mandando fazer algo aqui. Eu não costumo fazer isso em culto. Você que ainda não teve a sua vida como dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. E você quer entregar a sua vida hoje. Você quer entregar, você quer falar assim, hoje eu entrego de uma vez. Eu entrego a minha vida para Ele. Porque Ele é a palavra. Ele é o caminho de volta para Deus. Hoje eu entrego totalmente o meu ser a Ele. Quem quer fazer isso agora? Fique de pé, só fique de pé. A igreja toda está de olhos fechados. Fique de pé e fala assim: hoje eu entrego totalmente. Hoje é definitivo. Não vou mais me desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Definitivamente, eu decido por Ele. Definitivamente, eu vou confiar a minha vida. Oh, aleluia. Definitivamente eu vou entregar a minha vida para Ele. Definitivamente eu vou dedicar todo o meu coração para Ele. Oh, aleluia. Definitivamente. Definitivamente, oh, aleluia.
definitivamente hoje, Jesus é a porta que você está entrando, porque Ele é a palavra. Tudo se resume nele. Tudo começou nele. Tudo vai terminar com Ele. E a nossa vida não pode mais continuar sem Ele. Eu não posso mais viver sem Ele. Cadê o Ministério de Louvor? Sobe para a gente poder encerrar o culto. Vocês que estão de pé, coloque a mão no coração de vocês e orem comigo. Jesus, definitivamente, hoje, eu compreendi pela palavra que a minha vida deve pertencer a Ti. E hoje, em definitivo, eu entrego minha vida ao Senhor, para que o Senhor retifique a minha vida, para que o Senhor me conserte, e para que o Senhor me conecte com a eternidade. Eu quero ser participante da vida eterna. Quero fazer parte da família de Deus. Hoje, em definitivo, eu decido, a minha vida pertence à palavra. A minha vida pertence a Jesus. Hoje, eu não pertenço mais a mim mesmo, nem mesmo a este mundo. A minha vida hoje é selada para ser participante da eternidade. Amém. Amém, queridos. Sejam bem-vindos à família. Sejam bem-vindos à eternidade. Sejam bem-vindos à glória de Deus. Se coloque de pé, querido.